Imagine se eu te dissesse que milhões de fiéis ao redor do mundo estão aprisionados por medos que não vêm de Deus, mas de tradições humanas distorcidas. E se você descobrisse que ações cotidianas rotuladas como pecaminosas por muitos, na verdade recebem o aval divino nas Escrituras? Prepare-se para uma revelação chocante. Vamos desmascarar 5 comportamentos que igrejas e líderes condenam veementemente, mas que a Bíblia nunca proibiu. Fique até o fim, porque no final eu revelo como transformar essas verdades em uma fé mais livre e autêntica, algo que pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Você não vai querer perder isso. Muitos seguidores de Cristo vivem atormentados por receios infundados, não por desobedecer aos preceitos divinos, mas por normas criadas por humanos. Práticas que as Sagradas Escrituras jamais classificaram como erradas, acabam sendo vistas como falhas graves, apenas porque alguém decretou que um devoto autêntico evita isso. O resultado? Pessoas arrastando um peso de remorso por coisas que o Criador nunca vetou. Neste conteúdo, exploraremos condutas que grande parte critica, porém que a palavra sagrada não reprova de jeito nenhum. Vamos começar com o ato de traçar objetivos para amanhã. Certos indivíduos interpretam Tiago 4, de 13 a 15 e concluem que um seguidor fiel não deve elaborar estratégias. Mas examine o trecho com cuidado. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entendeu? Tiago não veta a organização, ele rebate a presunção de projetar-se e incluir o divino na fórmula. A questão não reside em definir alvos, mas em presumir que o porvir se curva aos nossos desejos. Na verdade, as Escrituras exaltam quem se prepara com inteligência. Aquele que arquiteta com diligência e esforço colhe sucessos, enquanto o impulsivo e atalhador acaba na miséria. Em resumo, delinear caminhos não é descrença, mas astúcia que gera abundância. A chave? Projetar isolado do alto é vaidade, mas com súplicas e rendição vira algo transformador. Não se trata de anotar aspirações, e sim de iludir-se, achando que dominamos o destino, quando somos como o vapor que surge e some em instantes. O devoto não é convocado a uma existência caótica, mas a uma jornada calculada e obediente. Trace rumos, sim, mas prefira prefixar com "se Deus permitir", em vez de um "eu farei" absoluto. Agora pense no acúmulo de bens. Inúmeros crentes, segundo os textos sagrados, a pobreza eleva o espírito mais que a prosperidade. Há quem ecoe a ideia de que o dinheiro é a raiz de todos os males, como se fosse versículo. Mas Paulo afirmou: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, o mal não mora nas finanças, mas na alma. Se deter posses fosse transgressão, figuras como Abraão, Jó, Davi e Salomão, agraciados materialmente pelo Eterno, estariam em erro. Nem o mestre reprovou os abastados só pela fortuna. Ele desafiou quem idolatrava o ouro, como o jovem endinheirado. Não era o saldo na conta o vilão, mas o afeto que priorizava riquezas ao Redentor. As Escrituras, aliás, validam o prazer no resultado do suor honesto. Veja Eclesiastes: não há nada melhor do que alegrar-se e desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso autoriza a adquirir itens com integridade, festejar vitórias, tudo para a honra divina, com reconhecimento e moderação. O risco não é possuir, mas ser dominado. Conquistar não é falha. Equivocado é depositar fé no acumulado mais que no provedor. Assim, bens não separam de Deus, contanto que Ele permaneça o tesouro supremo. E que tal recorrer a cuidados de saúde ou medicamentos? Diversos crentes veem o uso de remédios como indício de debilidade na crença, equiparando confiança na ciência à desconfiança no celestial. Para esses, consultar profissionais soa como blasfêmia. Mas crença e tratamento médico não se opõem, elas se complementam. Os textos comprovam. Paulo orientou Timóteo: não beba apenas água,
Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. O mensageiro não sugeriu só preces, indicou uma solução prática. Paulo não era cético, compreendia que o Senhor atua via criações próprias. Detalhe, na era antiga, misturavam vinho à água nas refeições, tipicamente 2 partes de água para 1 de vinho, menos alcoólico que o atual. Motivo? Águas poluídas, e o vinho purificava, combatendo males gástricos e infecções corriqueiras. Alerta sério. Rejeitar ajuda médica em nome da devoção pode custar vidas. Lembre um caso trágico. Anos atrás, uma garotinha de 2 anos faleceu porque os pais, adeptos da cura pela oração, negaram atendimento. Invocaram súplicas, mas ignoraram especialistas. A menina partiu e eles acabaram detidos. Isso não é devoção, é ignorância das Escrituras. Imprudência total. Afinal, quem dotou curadores de insight? O Eterno. Quem habilita repesquisadores a criar fórmulas? Ele. A convicção autêntica não descarta recursos. Ela vê neles a mão divina em ação. Outra conduta: experimentar melancolia. Há um equívoco velado em certos templos de que um fiel genuíno ignora tormentos da alma. Quem crê não derrama lágrimas, não se abate, não mergulha em vazios. Assim, ao batalhar contra amargura intensa ou depressão, o crente ganha olhares acusadores em vez de abraços. Falta o Salvador no teu dia a dia, como se ele fosse remédio imediato contra aflições. Mas, francamente, se a angústia profunda sinalizasse falha espiritual, os relatos bíblicos transbordariam de descrentes. Elias, que invocou chamas celestiais, após triunfo épico, desabou em crise tão avassaladora que suplicou: Senhor, tira minha vida. Numa congregação moderna, diriam: ore mais, jejue, e some. Mas o Criador ofereceu repouso e alimento. Por vezes, a restauração inicia com sono revigorante e nutrição. Davi, o preferido do alto, compôs hinos que ecoam desespero. As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Sem citar origem, um post assim atrairia conselhos como: leia mais as Escrituras. Ironia, pois é delas. Jeremias soluçava tanto que virou o lamentador. E o filho chorou. Antes da crucificação, confessou: minha alma está profundamente triste até a morte. Logo, até o ungido lidou com pesos emocionais. Fica evidente, fases de dor intensa não são ofensas nem prova de incredulidade. São marcas de humanidade num planeta corrompido pelo mal, que impõe agruras a todos. O erro não é padecer, é renunciar ao socorro. A depressão não encerra a trilha da fé, pode ser o instante em que o divino se achega mais. Por último, nutrir questionamentos. Vários supõem que incertezas equivalem à transgressão, como se o devoto ideal fosse autômato inabalável sem interrogações ou turbulências. Contudo, se assim fosse, as narrativas sagradas pululariam de infiéis, pois ícones da crença vacilaram em etapas. Gideão, ao ser convocado, não exclamou: aqui estou. Indagou: se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Traduzindo: se tu existes, justifique o tumulto. Repreensão? Não, veio resposta. Abacuque clamou com fúria que hoje soaria possessão. Até quando clamarei e tu não escutarás? Incomodado com o silêncio ante injustiças, o Alto dialogou e desvelou intenções. E João Batista, testemunha do Espírito sobre o Mestre, hesitou na cela. És tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? O Salvador poderia recriminar, mas replicou com afeto e elogiou: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Assim, o Eterno não busca robôs repetidores de dogmas. A devoção não entorpece o intelecto. É conexão viva, inclusive com enigmas que nos superam. Crença não cala incertezas, as apresenta ao resolvedor. Silenciar e simular perfeição afasta o espírito, mas confessar abre portas para trocas que fortalecem a confiança. Os expoentes bíblicos brilham não por ausência de dilemas, mas por persistirem na busca apesar deles. Gideão inquiriu, Abacuque reclamou
E João hesitou, e foram abraçados. Espero que essas revelações tenham iluminado seu caminho e aliviado qualquer fardo desnecessário. Afinal, a fé verdadeira liberta, não aprisiona. Se curtiu, curta, comente suas reflexões e se inscreva para mais conteúdos transformadores. Ah, e dê uma olhada no vídeo sugerido ali na tela, vai valer a pena. Fique na graça divina, um abraço carinhoso e nos vemos no próximo.